Cara mais gentil da BR. Saímos meia-noite, agora já são 10h40. A estrada tem muita subida e bastante curva, então não tem por que correr. Batata. Batata. Como é que tá a viagem, cara? Merda. Merda? O motorista é muito bom. Tranquilo demais, né? Não, o motorista é top. Mantendo as leis de trânsito, né? Bom samaritano da BR. 70 por hora. Show. 18 horas de viagem. Tranquila, sem estresse. Uma catira, né, velho? Qual que é esse número aí? E aí? Parabéns, mano. Galera. Não precisa levar isso tudo de uma vez, não. Ô, velho, não vou parar não, filho. Vai começar daqui a 5 minutos a largada, Caminhos de Rosa 2022, 300 e tralalá km, Ansiedade. Olha os parceirão aqui, bati a batata. Cada um com seus objetivos, cada um com suas metas, mas a ansiedade tá igual para todo mundo. Deixa até o bigode. Deixa até o bigode. Eu tenho que me apresentar, não, né? A gente chegou muito sem saber o que era de fato a prova, né, cara? Eu fui pra fazer em 15 horas. Ai, me lasquei. Convite do Edu, né? O famoso cara de barro. Honestamente, hoje eu não sei por que eu fui. É um desafio mesmo pessoal que resolvi encarar. Já venho há alguns anos treinando, né, participando de algumas provas e senti a vontade de encarar esse desafio. Mas assim, acho que é mais pelo o desafio, né? Pela curiosidade e de achar que pode fazer, né? Acho que é mais de pensar que dá pra fazer num lugar diferente. Mas não foi bem assim, não. A realidade foi outra. Na largada eu percebi que eu tinha esquecido de colocar a câmera no peito. Mas aí eu pensei, mais de 300 quilômetros eu acho que não vai fazer diferença não. Valeu!
Eu fui literalmente o último a largar no Caminho de Rosa. Faz o seu de melhor! Aí, obrigado! Boa prova, boa prova. Quero ver um vídeo bonito lá, hein? Show, se Deus quiser. Vai, A estratégia? A estratégia era encontrar um pelotão num ritmo bom que fosse confortável para mim acompanhar. Acho que foi o que eu pensei desde o começo. Eu acabei formando um pelotão de gravel, eu e mais 3 caras. Um deles até o Anderson, é um dos inscritos do canal. E isso era bom porque a gente teria ali um pelotão homogêneo, todo mundo de gravel, então seria os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos, né? Metro após metro é uma constante luta para tentar encontrar o melhor traçado, mas não existe o melhor traçado ali. Eu achava que já tinha andado no pior terreno possível, que era o Sertão Diamante. Lá, assim, pra quem já correu lá, sabe que é complicado, pesado demais, você não desenvolve descida técnica, muita pedra, e você fala, ah, pronto, tô preparado para qualquer coisa. E aí a prova lá a gente olha, né, como é muito longe, você não vai fazer reconhecimento de um percurso de 300 km, mas você olha gráfico, olha vídeo, aí você fala, ó, top, é plano, não tem trilha, não tem nada, não tem rock garden. Tirar de letra, né? Já fiz pedal de mais de 300 km, com média de 12 horas, um pouquinho menos. Então dá pra fazer. E aí chega lá, é um terreno que, cara, você tá fazendo força. Você andaria a 40 por hora, você tá andando a 20, fazendo muita força. Cara, o que é a Caminhos de Rosa, o que ela representa, né? A Caminhos de Rosa, eu acho que ela é uma prova muito difícil, né? Que são uma das mais difíceis do mundo. Não somente na corrida, mas também como a de bike, né? Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa treinar e a gente também nunca sabe se é o suficiente, né? No final, a gente está treinando a gente mesmo para se desafiar de alguma coisa que a gente não sabe se é capaz. Então o que ela faz na gente é um projeto de mudança, né? Ela representa a mudança, porque de repente a gente ganha autoconfiança, a gente começa a se confiar mais na gente mesmo. Eu entendo que assim, Guimarães Rosa veio para cá, para o sertão, se inspirou nessa região, se inspirou nesses moradores e fez uma obra, coisa mais linda do mundo, mesmo diante de toda a dificuldade. Então o que a gente quer é que os atletas venham, superem toda essa dificuldade, que depois disso eles se sintam empoderados, eles começam a ver a beleza que é a gente passar por esses momentos difíceis, o tão importante que isso é para o nosso desenvolvimento.
A Caminhos de Rosa é um tipo de evento, de prova que me interessa muito, que me atrai muito. Ela tem um contexto histórico. Apesar de ser tudo tão difícil e tão desafiador, você consegue sentir que existe um porquê de você estar ali, do que você está vivendo, de tudo isso que aquilo representa. Além do fato de ser um evento que traz bastante gente, então isso tem um impacto muito positivo para toda a comunidade. E você percebe que as pessoas se sentem muito felizes em estar recebendo ali os atletas. Você vê gente nas portas. Quando você não está no deserto, as pessoas que estão ali às vezes estão na porta e tem um calor muito grande, uma receptividade muito grande. Isso é fantástico, né? Porque integra tantas pessoas e tantas culturas e tanta gente desse Brasil enorme. E o Caminhos de Rosa revive as experiências e a história de Guimarães Rosa, os locais onde ele passou. Isso é muito legal porque você vai pedalando por locais, muitas vezes de trechos de livro que você leu, é onde ele se inspirou para criar a obra dele. E tudo isso, essa soma de tudo isso, transforma o evento em algo especial. Então, mesmo que você crie um evento com condições iguais, eu acho que ele nunca vai ter um clima envolvente e tão, não é bucólica a palavra, o tempo todo me vem o inefável, o indizível. Eu acho que é uma experiência que você precisa viver para você entender o Caminho de Rosa. Eu comecei a prova com muito medo das descidas. Eu ouvi falar muito de quanto elas eram perigosas e isso fez eu ficar muito apreensivo e eu sobrava demais, muito mesmo nas descidas, né? Eu não sabia quando elas começariam a ficar perigosas, a qualquer momento, era o que falavam, então eu fui extremamente conservador. Isso cobrava um preço porque eu sobrava demais. E eu precisava fazer um pouquinho mais de força nas subidas para poder me reconectar a esse grupo, né, a esse pelote. Muito talco. A bicicleta parece que fica mais pesada.
facinho cair, tá? E é o pior terreno que eu já andei na minha vida, sem sombra de dúvida. Não seria exagero dizer isso não. O chão é difícil de explicar. Eu nunca encontrei nada parecido, eu nunca pedalei por nenhum lugar parecido. É um chão seco, duro, sabe? Difícil de explicar, cara. A câmera de ação que eu estava usando é de última geração. Ela tem uma estabilização absurda. Quando ela chega ao ponto de chacoalhar, é porque o negócio estava ruim, estava feio. Sim, mesmo numa prova de longa distância, né, com essa dificuldade, tem momentos, né, de pancadaria e tem momentos também de descontração, né, que você bate um papo ali, ri um pouco, conhece as pessoas, tempo é o que não falta para você conhecer pessoas e tudo mais. Ele quer assustar, Tem um piloto, sou fã dele, eu falo assim. Fala qual que é o nome dele. Oi, André. Tem duas teorias. Chama mente de stand-by, que é se não gastar muita cabeça, sacou? Pra não cabelo branco e tal. E a segunda é... Por isso que eu tô careca já. Tá vendo aí? Usa muito cabeça. Um pouquinho aí mais pra frente eu descobri que eu tava andando já há muito tempo com um cara que era o antigo dono do recorde, né? A primeira pessoa a fazer abaixo de 13 horas. Eu, apesar de estar confortável, e aí é que são as armadilhas, eu comecei a me questionar se eu não estava indo forte demais. Tava bom, eu estava ali no ritmo junto com os caras e aquilo para mim estava bom. Mas foi quando chegou o areal que a coisa ficou feia pro meu lado. Eu sobrei muito rápido. Eles abriram e foram embora. Eu não fui projetado para isso, não. Acho que aqui tá melhor. Não sei. Tá melhor, mas tá pior. A força que eu estava fazendo num terreno normal, eu acho que eu andaria 38, perto disso. Mas ali eu estava andando a 18, 20, 22 e não rendia, não rende. Eu não tem como expressar de um jeito diferente. Né? Não melhora. E você vai andando e você, bom, isso aqui não é possível que fique assim para sempre, vai melhorar. Teve um ponto de estradão, que estava um vento forte, mas era um estradão bom, e é uma característica que eu consigo render, e aí eu consegui desenvolver. Cara, o vento chegava a dobrar os eucaliptos. Nessa hora eu passei bastante gente, recuperei posições, e eu estava começando a rever esse pelote, né, que eu estava. Mas aí começou o segundo areal. Inicialmente a gente faz aquela conta boba, né, de 300 quilômetros, pedalo
faço em média treino semanal aí, uns 600, 700 km por semana, vai dar para encarar. Só que é um desafio, né? A gente não sabe como que é o terreno, como vai estar o terreno. A gente tem previsão de como vai estar o terreno, mas do dia é o que conta, né? Então pegamos um terreno bem complicado, né? O início aí vamos colocar até os quilômetro 80, que foi onde que a gente rodou a parte da manhã. Pegou um terreno muito arenoso, com o sol começando a castigar. Sofri de novo ali no areal. E aí acabou já, mas começou esse terreno ruim. A paisagem do sertão é assim, é sem palavras. Você olha muito à frente, enxerga bem ao longe, você vê aquelas colinas, aquelas planícies. Próximo de você, assim, ao seu redor, ela é muito inóspita, né? Você olha tudo muito seco, não é convidativo, mas a visão, a paisagem é muito, muito bonita. A vista panorâmica é muito bonita, né? Só que você consegue ver tudo que você vai enfrentar mais adiante. Você tá geralmente no topo de uma colina e você vê aquela estradinha assim fazendo aquele... E aí ela te dá um prenúncio do que tem por vir, né? Você olha para frente é nada, olha para trás não tem nada, para os lados não tem nada, é deserto. Mas é de um jeito indescritível, muito bonito mesmo. É muito bonito. Nossa senhora, galera. E do nada, o sertão te surpreende com algo assim que você pensaria em encontrar em qualquer lugar, menos ali, naquele lugar tão seco. O certo era eu parar aqui e tomar um banho. É o correto. Que é isso, cara? Num lugar tão seco. Tem um lugar tão lindo assim com água. Não posso parar porque eu tô no modo competitivo. Mas eu quero tomar um banho aqui um dia. Olha esse poeirão. Calma. Nossa, penetração demais. A poeira, o vento. O ar é muito seco. Então fica uma secura no céu da boca, na garganta. Você bebe água, melhora. Mas depois está seco de novo. Tudo isso está aumentando a dificuldade da prova. Tô quase batendo 100 km já. 1/3. Tinham 2 trechos de areia, muito grandes. Só que o segundo era 2 vezes maior e 3 vezes pior.
O terreno basicamente era areia, na sua grande parte, no começo, né, os primeiros 100 quilômetros, sei lá, era tudo areia e vento contra o tempo inteiro, esses dois fatores no começo. Aí, você, subir, né, você vai imaginar, as subidas não tinha nada inclinado, tudo subida lançada, top, eu vou subir no ritmo legal. Cara, se tinha 10 subidas, 9 era subida de talco e pedra, eu nunca vi isso na minha vida. Como que vai ter talco numa subida daquele jeito? Nossa, mãe do céu. O Edu, ele chegou aqui na academia reclamando muito, né, dos seus membros superiores, do ombro, dos braços, e visto que ele teve um enfraquecimento muito grande devido a uma lesão, no qual em um de seus simulados, pré-prova, pré-desafio, ele não conseguiu nem mesmo segurar a câmera, a GoPro. Ele tinha uma falência muscular ali, visível, o músculo não tinha força para nada. E o que aconteceu? Eu fui fazer um randoneiros para me preparar, eu fui então fazer um teste ali, e quando eu terminei o randoneiros, pegamos muita costela por conta ali das obras de regência, e eu fui gravar um encerramento do vídeo com o braço esquerdo, eu não conseguia levantar, cara, a câmera para falar com vocês. Eu precisei dar uma pausa e depois pegar com o braço direito e levantar. E eu fiquei imaginando que o Caminhos de Roda seria muito pior do que aquilo. E aonde está o problema nisso aí? Que nós tínhamos menos de 4 semanas para fazer esse tipo de trabalho. O que eu disse para ele, Edu, o ideal seria 8 semanas, para que tivesse, sim, uma adaptação, uma reação e uma evolução da musculatura. Mas abandonar uma prova de ciclismo por conta dos braços e do ombro. Como é que eu ia explicar isso? Então, o que deveria ser pensado? Aonde está a solução? Qual seria a solução disso? Pedimos ali, então, um mapa, um mapeamento do terreno, dos desafios que ele teria nessa prova, com menos de 4 semanas, e começamos um trabalho extremamente específico para cada momento daquele desafio. Posicionamento de braços, de membros, posicionamento de core, coluna, quadril, abdômen, fortalecimento específico de cada área, porque nós não poderíamos perder tempo. Cada dia, era um pontapé, era um degrau para esse desafio. E nós visamos trabalhar especificamente cada parte do corpo para cada demanda que viria nesse desafio. Para mim está sendo terrível. Só pedalei 112 km até agora. Mas eu peguei um trecho grande com um tipo de terreno que acaba comigo, que é o areal. E me destruiu e eu tô muito quebrado. E ainda faltam 200 quilômetros. Bora trabalhar o psicológico agora. Olha isso. E assim, eu tinha a meta de terminar. Teoricamente, a princípio com 15 horas. Foi chegando, já vi que não, pela quilometragem já rodada, eu já vi que não dava. Aí já passei para a meta de conseguir finalizar. Pode ir do começo. Primeiro erro não é menosprezar, é diminuir, sim, subestimar. Primeira coisa é subestimar. A Caminhos de Rosa é o tipo, eu acho que ela é o exemplo perfeito de uma prova, de um evento, de uma vivência em que o condicionamento físico e o mental precisam estar muito equilibrados. Você escuta isso lá o tempo todo, mas eu acho que é quando você de fato chega no chão do sertão em que você é testado.
Eu acho que é a prova mais fácil para se desistir que eu já corri até hoje. Cara, não sei, parece que tem alguma coisa ruim. Ontem eu carreguei a bateria do câmbio traseiro. Tudo certo. Pouco tempo atrás ali ele mandou um sinal para mim de que a carga do câmbio traseiro estava baixa. Ai, mas não entendi, né? Mas... E aí agora a marcha parou numa marcha leve e não troca mais. Eu tô a 11 km de um PC. Então lá eu tô com um carregador aqui, né? Eu vou tentar arrumar um carregador de celular e energia e tentar dar uma carga na bateria. Cara, é muita zica, Deus me livre, bicho. Aqui, ó. Se for esse plugin fino assim, ó. Numa parada, acho que no quilômetro 110, 120, eu tentei resolver o problema. Eu tinha gancheira, eu tinha powerlink, eu tinha roldana e eu tinha bateria extra. E eu tinha certeza absoluta que eu tinha levado a chave T5. É uma chave específica, super rara de se encontrar, que abre o STI. E eu não estava errado, essa aqui é a chave. Ela é tão pequena que eu acho que não vai dar foco. Ela estava na bolsa, aqui assim, ela encaixou aqui de tal forma que eu não consegui encontrar. Se eu tivesse achado essa chave, eu teria conseguido trocar a bateria. A bateria era nova, cabe um relato só sobre a troca dessa bateria. Todo o percurso você pensa assim, tá difícil aqui, mas aí eu dou descansada ali na frente, vai descer e tal. Eu cansava mais descendo do que no plano, porque era descida que você não via buraco, porque ele tava todo tampado. Muito pó, tipo assim, não sei como que esses caras de gravel andou, não sei como é que vocês não se mataram, porque... Então, assim, não tinha como descansar. No plano não tinha, porque eu era areia, eu era muito vento. Quase! Caramba, que negócio louco! Você olha, tá plano! Só que debaixo do talco não dá pra vocês sentirem aí, mas tá cheio de pedra e buraco. Cara, finalmente chegamos assim, tinha talco por todo lado, mas finalmente nós chegamos na parte das descidas com talco. Eu tinha escutado que era assim, 15 centímetros de talco. Eu, para ser bem honesto, eu cheguei a medir isso e 15 centímetros daria mais ou menos ali no queixo do câmbio, né? Então, eu jurava que isso era mentira, que isso era exagero. Não, velho, não. Eu olhava pra baixo, o meu pé de vela
meu pé encostava no talco, cara. Tipo, igual você tá entrando na água, mesma coisa. Aí você entra numa vala, cai num buraco e tal, porque você não vê nada, parece que tá tudo planinho. Bem desafiador, muito talco, né? Nas descidas principalmente, como você não vê buraco. E aí? Como que você faz? Como que você guia? É colocar a bicicleta no rumo e ir na sorte. Nossa, mãe. Você olha, imagina uma miragem, eu não sei, imagina um espelho d'água. Você olha, você está vendo ali por cima, mas aquilo não é o chão. O chão está ali debaixo. O talco é tão fino que parece que você começou a pedalar dentro d'água, né? Então você tem a superfície, mas a roda está lá embaixo, é muito estranho. E aí tem um monte de armadilha, tem buraco pequeno, médio, grande e gigante, pedra, vala. Então isso que você está vendo não é o chão. O chão está debaixo da camada de talco. Coisa louca. Esse Brasil é muito... Já pedalei em tanto lugar, nunca tinha pego nada parecido. Uma areia tão fina que tem a textura do talco. Mas você ia pedalando, olhava para baixo, o talco passando por cima da sapatilha quando você ia lá embaixo. Ele passava mais da altura do câmbio, ele pegava na corrente. 20 centímetros de talco. E não é exagero, eu acho que a pessoa falou 15, 20 centímetros. Exatamente pelo que eu vou dizer agora. Se eu te dissesse a quantidade de talco, você não acreditaria. 20 centímetros é onde você vai passar com a bicicleta. Na verdade, tem lugares que é mais de 1 metro de altura de talco, mais para as beiradas. É inexplicável. É crítico, véio, crítico. Não adianta falar, aí o cara vai falar assim, isso é exagero, eu falaria. Se eu tivesse do outro lado, eu falaria, esse cara tá exagerando. Vai lá. Eu faço questão, cara, de ser o anfitrião. Dá medo de tirar a mão. Caramba. Caramba. Tá osso subir sem as marchas, viu? Caramba, pesado. E tem a mesma situação subindo, né? Essa aqui tá dando pra ver as pedras. A cara chega um ponto que você nem desvia mais. Tá doendo, viu? Subindo com a marcha.
E aí não é só a parte física, tem a psicológica, tem muita coisa envolvida. E, cara, assim, eu imaginei, vamos fazer aí, sei lá, 14, na verdade era menos, né? A meta era 12, passou para 14, depois já era 15, mas a meta era chegar de dia. E o dia passou, assim, no ritmo que eu tava no começo, daria para chegar, só que era um ritmo insustentável. Assim, para ter ideia, eu andei cento e poucos quilômetros, 130, 140 por aí, com os 4. A gente estava em 4, um cara de gravel que ganhou na geral, o cara que ganhou de geral na mountain bike, mais um cara de gravel e mais um cara de mountain bike. Né? A gente estava em 4 no total. E a gente estava um ritmo assim, muito forte, muito forte, muito forte. Não. É ele que tem que fazer, não pode fazer, a pessoa não fazer não. Não, eu já conversei com ele. Ele não pode mexer não? Não, né? Só Entendi. ele. Você vai indo pra frente? Oi? Vou, mas parece que eu não vou poder acompanhar não. Mas eu vou. Vai lá, boa sorte, brother. Tanto que quando o Batata chegou, né, pelo que eles tinham passado, a gente estava, acho que umas 2 horas e pouco na frente da galera que vinha depois. Mas aí, como eu fiquei sabendo disso, você tava pra trás, né? Você tava vindo fazendo filmagem, teve problema também com o câmbio, com alguma coisa nesse sentido. Criei um pouquinho de coragem pra finalizar a prova. Poxa vida, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí toda vez que eu termino de subir, eu tenho que parar, passar a marcha manual, que na verdade é o STI que eu toquei, cara. Bateria nova. Meu Deus. O sertão não perdoa. Desavisados e despreparados vão receber a conta. Aqui é Morro da Garça, galera. Quilômetro 150 aí. E vamos ver. E aí, cara de barro? Tranquilaço? Tá não, quebrou o câmbio. Quebrou o câmbio? Mentira, velho. Tô vindo na pesada. Bateria. Preciso achar um relojoeiro ou uma loja de celular. Tá de sacanagem. Tô vindo me fudendo desde o quilômetro 90. Nossa! Eu preciso de uma chave T5 para abrir o câmbio SRAM e trocar a bateria. A
bateria reserva eu tenho. Troquei tudo na quinta. Mesmo assim eu trouxe uma bateria. Preparar as coisas, montar na bike e passar. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will. Nossa, comprei um terreno. Pro lado do ombro. Nossa, queda besta, cara. Caí a 10 por hora no talco. O ombro tá doendo um pouquinho. O mesmo ombro da queda lá. E chegou uma hora que eu já nem girava mais o pé de vela para a corrente encaixar direito, eu tava no limite. Mesmo esbagaçado, eu ainda tenho força para contemplar a beleza do sertão. Ao mesmo tempo que o lugar é tão lindo, ele consegue ser tão duro. É inóspito. Parece que não era para você estar aqui. Mas a gente vem de teimoso. E para aqueles que conseguem, o sertão acaba premiando com um visual desse. Terminando de subir uma das piores ladeiras. Acabou. Eu sei que no sertão a água é um recurso precioso, mas meus olhos também, porque eu tô tendo que tirar o óculos toda hora e aí pode voar alguma coisa no meu olho aqui, sei lá. Eu não sei porquê, mas depois, curioso isso, depois que eu lavei os óculos, parece que a energia voltou, deu uma renovada e incrível, o astral mudou muito. Cara, essa estradinha fica no topo do morro. Sabe aqueles vídeos irados que a gente vê? Que os ciclistas estão no topo da colina? É esse aqui. Pra onde eu olho eu tenho uma vista maravilhosa. Aquele que é companheiro do sertanejo e foi meu companheiro hoje o dia todo,
Tá quase me deixando. O sol já está se pondo. Nós vamos varar a noite. O sol já se escondeu e eu tô acompanhando a temperatura mais por curiosidade, né? Cara, é impressionante como é que já tá despencando. Chegamos a bater aí 39, quase 39,5. E agora 23,2. Ali em cima tava 23,4. Então acho que a gente vai pegar frio aí à noite. Caminhos de Rosa é extremo, é inefável. Farol, né? Vou pegar a lanterna aqui. Um pouco antes do quilômetro 200, isso aí acho que eu nem te contei. Cara, chegou num lugar lá que tava assim, no meio do nada, no deserto, que meu Deus do céu, e vi a casa de uma mulher e fui pedir água à mulher. A mulher me deu água e tal, não tinha muita. Aí chegou na estrada lá, eu parei. Cara, eu penso assim, tem hora que eu penso nisso, eu parei e deitei, porque minha pressão caiu. Tipo assim, eu tava muito ruim, eu tenho um problema na lombar, e assim, isso me destruiu, e aí fiquei deitado, tipo assim, eu fiquei uns 40 minutos, cara, parado, no mesmo lugar, e não chegou ninguém, não passou ninguém. Falei, vou esperar o Edu chegar, o Batata chegar, a gente vai junto que, né, dá uma animada. E cadê Batata, cadê Edu, e nada, deu já uns 40 minutos, deu uma recuperada, falei, eu vou tentar ir. Foi passando, quando caiu a noite, o psicológico começou a já deixar um pouco irritado, porque não acabava, né? Então já tava no quilômetro 215 de noite, faltava mais 100 quilômetros ainda. Eu fui para fazer em 15 horas. Ai, me lasquei. Uma das coisas que me bloqueou, vamos dizer assim, que me quebrou, falando o linguajar, né, do ciclista, o que me quebrou foi subestimar, foi colocar tempo. E foi passando, não ia dando tempo, foi chegando a quilometragem, não ia, então isso psicológico foi para as picas, junto com o físico também. Assim, quando deu o quilômetro 90, que eu já estava nos perrengues e a coisa não rendia, eu comecei a me apegar muito no meu plano, que era fazer em 15 horas. E isso começou a me maltratar demais psicologicamente, porque eu estava vendo que eu não ia conseguir. Então, se eu pudesse dar uma dica, se prepare para fazer dentro da sua meta. Então minha preparação vai ser para fazer em 15 horas, mas quando você chegar lá, cara, respeita, entendeu? Porque não melhora, não vai melhorar. Subestimei um pouco o desafio, né? A gente faz treino no litoral, faz treino aqui e desconsidera as condições de outra região, né? Que isso foi o ponto mais desafiador, foi a parte onde que pegou a gente de jeito, né? Porque assim, a gente conversando, os caras falam, não, que você vai isso e aquilo, meio que já te dá uma cobrança, né, indiretamente, de que, tipo assim, você anda bem, você vai terminar bem, você vai chegar primeiro e tal. E aí a gente vai com isso indiretamente, assim, no subconsciente da gente, e meio que você quer
Primeiro, provar, eu precisava provar para mim que eu podia fazer e tal, e do jeito que eu tava andando. E depois descobrir com quem que eu tava andando, eu falei, primeiro, eu sou louco, se eu soubesse quem era o cara lá da Gravel, eu já tinha deixado o cara ir embora, nos primeiros quilômetros, não iria acompanhar. O outro cara lá também da Canon dele, era para deixar ir embora. Mas essa coisa de querer se provar, e provar que as pessoas não estão erradas a seu respeito, né, te força a cometer alguns erros. E o principal foi subestimar o lugar, terreno, clima, tudo. E assim, achar que a gente pode fazer, né, usar como referência que a gente já fez. Acabamos de bater 200 km, 2/3 da prova. Tô aqui com o Márcio. Um salve. Não sei se vai aparecer você, tá tudo escuro. Tá tudo escuro, mas tamo junto. Até o final. Rapaz, na hora que eu vi o farolzinho do Márcio, que alegria, rapaz, ver um farol no meio do nada. Nunca fiquei tão alegre, rapaz. E eu devia você, Edu. Que aí a gente vai... Vamos girando aqui. Vamos lá. Deus é tão bom que não tinha sinal em lugar nenhum, cara. Eu pegava o telefone toda hora, vou ligar pro Ilha, que era o apoio. Vou ligar pro Ilha, porque não dá, a coluna travando, tudo. Não dava sinal. Chegou nesse lugar, tinha sinal, só que eu não conseguia ligar. Eu entrei no Instagram, adicionei ele. Ele aceitou, ainda bem que ele ficou olhando esse tempo inteiro. Mandei mensagem no Instagram, ele viu e aí ele foi lá. E demorou pra caramba pra chegar, e quando ele chegou já tava... Cara, eu tava assim, quase tendo uma hipotermia de tão frio que tava. Acho que deu umas quase 3 horas assim, quando eu tinha parado, batata chega. Aí ele, né, depois de conversando, ele achou que tinha terminado, que eu tava ali. Foi quando encontrei um amigo, Pedretti, no carro de apoio. Pensei comigo, né? Olha, esse miserável já terminou e eu tô aqui ainda. Agora que eu desisto mesmo. Cara, quando eu falei com ele, bicho, pra mim já deu. Eu tava falando com ele, eu não terminei, ele já foi desclipando, tombou, caiu desclipando, igual, né, iniciante faz. Ele abaixou o vidro e falou que tinha acabado pra ele. Eu não esperei nem ele terminar, que ele tinha desistido porque deu muita dor na lombar dele. Antes dele terminar de falar, eu já tava desclipando, já colocando a bicicleta em cima do carro de apoio. Falei, também pra mim não dá não, você terminou, você parou, também para. Já foi botando a bike no carro, falei, cara, não acabei de falar. Não, mas já deu pra você, já deu pra mim também. Cara, assim, ali... E ele tava bem, cara, assim, ele sem puxação de saco, mas ele é um cara muito aguerrido, então... E psicologicamente eu acho que ele é mais bem preparado que eu. E eu acho que ele terminaria. Se ele não me encontrasse, ele ia terminar de madrugada do outro dia, mas ia terminar. Porque, querendo ou não, ele é uma referência, né? Então, imaginei, pô, se ele já terminou, caramba, ferrou, falta 100 quilômetros ainda, ele já chegou. E, inclusive, até o último ponto de apoio, tinha informação que ele estava bem colocado. Ele estava entre os 3 primeiros. Porra, rapaz, essa fogueira aí, bicho. Aí não tá ruim não, hein? A ladeira tá melhor, pode ter certeza. Valeu. Chegamos na Fazenda Paulista. É um ponto de apoio bem completo. Estamos bastante cansados. Eu tô com muito frio e com as assaduras de todos os competidores. Tá tudo em mim.
Boa. Ah, galera, só um peixinho. Eu botei o apelido da Fazenda Paulista de Canto da Sereia. Ali é onde os guerreiros, os marinheiros mais têm chance de desistir. É um lugar maravilhoso, super quentinho, com fogão a lenha. Eu comi demais. Eu me empolguei, estava com muita fome, estava muito cansado. E lá é super quentinho, gostoso, todo mundo batendo papo. E eu botei um prato enorme, quando eu terminei de comer me deu muito sono, mas eu tinha que continuar. Eu botei o despertador, eu falei, eu vou dormir 30 minutinhos, sem brincadeira. Eu botei 30 minutos no despertador. Deitei, colocaram um travesseiro para mim, eu deitei, tinha uma coberturazinha no chão, estava quentinho, eu deitei, coloquei 30 minutos e botei o celular no meu peito. Fechei os olhos. O celular despertou, tomei um susto. Eu falei, ué, eu peguei no sono tão rápido, os 30 minutos passaram com 10 segundos. Na minha cabeça, eu não dormi 30 minutos não, foram 10 segundos. Eu olhei no relógio, tinha passado os 30 minutos. Eu apaguei. Sei que vocês não devem estar vendo nada, mas 3h40 da manhã, eu não quis dormir lá. Eu acho que o frio de 3 da manhã não vai ser diferente do de 5. Então eu tô encarando os 42 quilômetros finais sozinho. Vamos lá. Deus está conosco. Agora uma descida bem técnica, longa, parece que mais de 10 km. E ali eu acho que já é Paraupebas. São 5h12 da manhã e tá fazendo 10 graus, mas parece que é muito mais. Eu tô a 1033 metros acima do nível do mar. Show! O fato de você completar a prova não te faz um super-homem, pelo contrário. São tantas adversidades que na hora que a gente termina, a gente fica até mais humilde, porque a gente sabe que no final não depende da gente. O máximo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. Então ela representa um pouco disso, da mudança e da humildade. Ela representa a mudança na medida que você se propõe a ser melhor e você se esforça por um tempo, mesmo sem saber se você vai conseguir concluir o desafio. E ela representa a humildade porque você começa a entender que as variáveis são demais. E aí você não termina como um super-homem. Você termina uma pessoa que deu o máximo de si e que naquele momento foi capaz, mas não quer dizer que isso vai se repetir sempre. E não é garantia de que ano que vem você vai ser melhor, porque as adversidades podem mudar, você muda, todo o contexto muda e pode ser que mude o resultado final. Então ela ensina isso, sobre mudança e sobre um pouco de humildade. Acho que é isso, né, galera? 220 km tendo que fazer isso toda vez. Muito desafiador. É de tirar o chapéu mesmo quem completa uma prova de desafio desse. Muito, muito, muito desafiador. Muito. Dos que eu já participei, sem medo de errar, o mais complicado. E assim, ter metas mais humildes, eu acho que é importante. E fazer com a cabeça melhor, assim, sem se cobrar tanto, sem querer, né, fazer uma corrida de 300 km. Ali tinha que ser algo mais consciente, né? Igual o Edu fez, que é, né? Cara, não sei como é que você terminou, na boa. Até falei, a gente tava na pousada esperando, cara, o cara chegou de manhã, não sei como é que passou aquele frio, falaram que deu acho que 4 graus, se eu não me engano. 4 graus, num breu que você não vê nada. Oi?
como finalizei. Muito feliz. Cara, ainda não processei tudo. Não tenho palavras ainda para explicar o que foi a experiência. Foi sensacional. Foi sensacional. As bandeiras de todos os estados e países participantes. Aqui é a mais bonita. Cara, quando tudo estiver muito ruim, segue o lema da bandeira do Espírito Santo. Trabalha e confia. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E confie, porque tudo depende de Deus. Muito lindo, né? Aí eu fiquei pensando, cara, como? Tipo assim, eu cheguei no meu limite físico, meu limite mental, sabe? Assim, eu explorei tudo que eu achava que eu tinha de bom para explorar. Aí, né, o Edu sempre fala, não é o mais rápido, porém se tornou mais rápido porque conseguiu superar tudo que muita gente não superou, muita. Então, não sei explicar como, assim, é uma resistência mental muito grande. E foi assim, foi uma experiência assim incrível e só me deu forças para treinar mais e voltar no ano seguinte, dessa vez para completar a prova, não fazer tempo. Né, igual a gente estava conversando, não adianta você ser o mais forte, ser o mais rápido da galera, ser o bam, se a sua cabeça não acompanhar seu corpo, né? E nesse caso, nesse esporte que a gente faz, acho que sim, ciclismo é muito mais, né, ciclismo que eu falo, a modalidade no geral, é muito mais a cabeça do que o próprio físico, né, que a cabeça comanda tudo, e lá era assim, se a cabeça não tivesse boa, não ia. Nós estreamos uma camisa maravilhosa que o pessoal que está envolvido com o canal, os inscritos, ajudaram. Na verdade, foi o que financiou a expedição. Nós fizemos uma camisa temática e seguidores do canal e alguns amigos compraram para ajudar. Vou te falar que grande parte desse projeto se deu por conta disso, esse financiamento. Depois a gente conseguiu apoio, né, de algumas empresas, mas foi pouco, porque o tempo era muito curto, não deu para planejar. Então, tudo isso que vocês estão vendo tem um pouquinho ali de todo mundo que ajudou a fazer, que ajudou a tornar isso possível. E além dos amigos que foram comigo, né, da minha família, eu devo muito mesmo a todas essas pessoas. Tinha um plano de fazer um mosaico com todo mundo usando a foto no final, mas eu não vou poder. Não vou poder mostrar a camisa. É papo para outra história. Muito obrigado mesmo. Sem vocês eu não teria conseguido viabilizar o projeto e, por consequência, não teria ido viver essa experiência linda que eu tento trazer para vocês agora. Dos que a gente participa, esse foi para mim o mais desafiador, tanto que eu não completei. Todos os outros eram desafiadores e eu completei, pelo menos terminei. Esse eu não consegui terminar e fica aquela frustraçãozinha, né? Mas ano que vem tô de volta. Cara, é uma sensação assim, em palavras não explica, cara. É um trem na boa, assim, não tem explicação. Mas, teimoso que a gente é, né, a gente vai voltar. Só que com a cabeça diferente, com mais respeito, com mais preparo, né. Se eu vou voltar, com certeza. Eu acho que eu nunca tive tanta vontade de voltar numa prova. 2023 eu vou pro Caminhos de Rosa conhecendo melhor.
tanto o lugar quanto a mim mesmo. E vou voltar de gravel e vou voltar com o mesmo espírito. E quero fazer em 15 horas. Quero fazer em 15 horas.